E aí, galerinha, muito boa noite a todos. 20 e 17 e 21 do 12 de 2024. Vamos aí para mais uma análise de mercado direto ao consumo de enrolação. Já deixa aquele likezinho, compartilha o vídeo. Qualquer sugestão, crítica, elogio, vocês podem deixar no comentário aí abaixo. Beleza? Vamos para o que interessa, que eu sei que vocês gostam de gráfico, então vem comigo. Galera, Bitcoin nesses últimos dias aí, né? Esses últimos 3 dias, se bem que ele recuperou um pouquinho aqui no dia 20, né? Mas após atingir ali o tão esperado 108 mil dólares, a gente teve uma queda aí interessante, de 14% eu acho que foi essa queda lá do topinho, vamos pegar lá do topinho até embaixo, chegou a 15%, né? 14,97%, depois ele deu essa retraída agora, está mais ou menos aqui, ou seja, 10% de queda após os 108 mil dólares, né? E a gente tem umas configurações interessantes aqui que eu vou passar para vocês, beleza? Fiz algumas atualizações. Então, aqui, o nosso querido SDT, que é o nosso termômetro para saber para onde que o mercado ele vai, ele começou a fazer uma grande concentração de volume aqui, ó, nessa região de 3,99. Deixa eu pegar aqui a ferramenta. Só para vocês entenderem aqui, ó. Ele está fazendo uma grande concentração aqui de volume aqui nessa região. A POC está um pouquinho mais aqui embaixo, né? Está um pouquinho mais aqui nesse patamar. E agora, o que, que a gente fez aqui? A gente fez aqui um spikezinho, batendo nos 4,59, dando uma retraída aqui, segurando em cima dessa região. Pode ser que o mercado ele bata nessa região aqui e comece a desenvolver para vir buscar essa próxima região de 4,87. Fazendo isso com que o Bitcoin ele comece a cair, derreter, vir buscar patamares aqui, quem sabe, do próximo preço médio nos 90 até os 83.714,40. Cara, o que acontece nessa configuração? É uma configuração válida, uma configuração que pode acontecer sim, mas seria um pouco perigosa essa configuração acontecer, justamente por conta, a não ser que tenha essa queda toda e a gente consiga, de fato, aqui ter uma barra bem elevada de volume aqui nessa região, ou seja, outra liquidação como essa aqui, ó. Tá? Outra liquidação como essa aqui. O mercado ele caiu, só que ele não teve tanta liquidação, né? A liquidação maior foi aqui no dia 19, né? Mas olha aqui, nem tem comparação com essa liquidação que aconteceu no dia 5, né? No dia 5 de dezembro. Então não tem nem comparação, a não ser que aconteça isso, né? Então a gente está segurando muito bem nessa POC, nesse nível de POC. Então a maior concentração de volume aqui do Bitcoin é nessa região aqui, ó. Então a gente está preso aqui nessa lateralização, que é normal, né? Porque a maior concentração de volume está aqui, o preço está segurando um pouquinho acima da POC. Mas aqui a gente consegue perceber que a gente fez a primeira ondinha aqui para cima, agora só voltou para testar e está querendo subir novamente. A grande chance aqui do USDT é fazer justamente esse movimento para cima. E isso faz com que o Bitcoin ele corrija, né? Só que se ele corrigir, você concorda comigo que vai ficar um pouco perigoso, porque a gente tem essa barra aqui, né? Essa barra de entidade profissional, e a gente perdendo esse ponto aqui, o mercado ele pode voltar a testar e depois cair novamente. Aí, como eu falei para vocês, a não ser que ele faça esse movimento aqui, né, uma queda um pouco mais acentuada, e aí a gente consiga ter um candle desse, ou seja, engolindo esse camarada que está aqui, né, engolindo esse camarada que está aqui, ou seja, ter uma liquidação maior ainda depois de toda essa queda. E pode sim que aconteça. Mas se a gente não tiver toda essa liquidação aqui e de fato que o mercado ele começar a trabalhar abaixo dessa estrutura, vai ficar um pouquinho ruim, cara, para o Bitcoin. Eu vou até sentir, porque eu fiz entradas nessas duas quedas aqui, eu fiz entradas. Tá? Eu fiz uma entrada quando a gente bateu perto dos 100 mil e fiz entrada nessa agulhada aqui também. Fiz duas entradas aqui, foram entradas até um pouquinho pesadas, né? Nessas regiões aqui. Então, assim, ainda está seguro o Bitcoin nessas regiões. Se a gente ficar assim, acima dos 93, que essa aqui é a base de tudo, é tranquilo para a gente começar a vir buscar a região ali de 103. Mas essa configuração aqui ela tem que ser perdida. Olha o que está acontecendo no SDT. A gente fez um fundo ali no dia 4 de dezembro. Depois disso, olha só. Depois disso, depois que o OBV bateu nessa região aqui, ó, depois que o OBV bateu nessa região, nota que a gente não conseguiu mais romper o fundo. Então aqui a gente estava renovando o fundo, né? Renovando o fundo. Só que chegou aqui, o mercado ele consolidou nessa região aqui, nessa faixa de preço. E agora, é justamente porque eu marquei essa linha aqui. E agora o SDT ele teria que fazer o quê? Romper essa região para a gente dar continuidade na alta do Bitcoin. Só que não aconteceu isso. O mercado simplesmente deu uma estagnada nessa região aqui e começou a andar para cima, né?
romper nessas regiões aqui e romper nessa região ficando acima da VW, o que caracteriza aqui demanda entrando no SDT. E demanda entrando no SDT faz com que a oferta cresça no Bitcoin e o Bitcoin ele tende a corrigir. Então é isso que a gente não quer ver, né? Então assim, a frequência que o Bitcoin, ou perdão, que o SDT ele está fazendo é justamente a frequência de 3,99 até 4,59. Então, todo movimento que o mercado fizer entre essas duas linhas são movimentos normais. Porém, a maior possibilidade aqui é do mercado ir para cima, porque a maior concentração de volume está nessa região e a gente já está ganhando ela para cima, fazendo um teste nessa região aqui. Então, isso aqui aumenta a chance do mercado vir buscar o quê? Querer buscar a região de 4,59, fazendo com que o Bitcoin caia mais, e buscar, quem sabe, a região de 4,87 para fazer o Bitcoin cair mais. E aí que, se isso de fato acontecer, esperamos que a gente tenha uma grande liquidação, outra grande liquidação no Bitcoin, para a gente tentar, né, de fato, se recuperar. Porque a grande chance de recuperação aqui é muito alta, cara, muito alta mesmo. Por isso que eu fiz compras nessas regiões, tá? Vocês entenderam aqui a dinâmica aqui, certo? Eu vou deixar a tela aqui agora sair, que você deixa só no Bitcoin, para a gente entender melhor. Então, é justamente isso que eu estou falando para vocês, cara. Isso aqui já aconteceu várias e várias vezes, né? Então, o mercado ele fez todo esse movimento. Esse camarada que a gente está monitorando, só que eu não estou monitorando esse candle todo, eu peguei só esse meio aqui, mais ou menos, né? A gente está praticamente nos 50%. E quando a gente perde essa estrutura, aí dá uma margem para a gente cair mais. E tem muita gente que está comprada e tem muita gente que está vendida nessa região aqui, está vendida nessa região aqui. Então, se o mercado ele começa a perder essa estrutura, o preço médio de quem está comprado tá nessa região, né? A gente vai pegar aqui, ó, e vai colocar ali, até subiu do preço médio, pegou o preço médio ali, ó. Deixa eu botar aqui. Não, peraí. Eu tinha até colocado na última análise. Certo, aqui, ó. Vou pegar invisibilidade, valores, vou botar na máxima. Beleza, vou pegar aqui na máxima, vou tirar daqui, porque não é aqui. Vou botar lá, ó. Olha, ó. O mercado, o que ele fez? Ele pegou, rompeu, tinha tudo para ir, cara. Tudo para ir. Mas lembra que eu falei para vocês, que o Bitcoin só ia estar tranquilo para subir, para quem quisesse comprar Bitcoin para ficar mais tranquilo, teria que romper essa linha verde. E não rompeu essa linha verde. O que eu estou fazendo aqui é tentando antecipar esse movimento. Então, eu estou fazendo entradas no Bitcoin, fiz entradas no Bitcoin justamente para antecipar esse movimento de rompimento de 108, tá? Então, eu antecipei. E nessas regiões, para mim, tá tranquilo para comprar. Pelo menos para o meu operacional, tá tranquilo para comprar. Ah, mas se eu pegar uma correção? Tem problema. Se a gente pegar uma correçãozinha aqui, tem que segurar o veneno da gente aqui e esperar os próximos níveis aí, que é no 93 a 90 a 90 mil dólares. Então, nesses pontos aqui, eu ainda penso em comprar novamente. Estou com caixa justamente para comprar nessas regiões. Tá? E aí, se a gente perder, voltar no pullback, fazer novamente aqui os 50% e perder, cara, aí eu vou ficar na boa, não vou fazer mais entradas e vou esperar romper essa estrutura aqui ou fazer outro gatilho para poder entrar comprado no Bitcoin. Certo? Então, o que está acontecendo com o Bitcoin é justamente esse desmanche aqui, né? Então, a gente teve lá o pronunciamento, lá com o nome do Cabeça Branca, rapaz, esqueci o nome dele agora. O cara lá do Fed, tá, não lembro agora, né? Ele falou que talvez não ia cortar mais taxa de juros, então a galera coloca desesperada, que não sei o que e tal. Aí começa a ter essa euforia toda aqui no mercado. Para mim, é uma correção normal, é uma correção forte, sim, é forte, mas está dentro do limite. Se eu for pegar isso aqui para vocês, a gente consegue perceber isso, né? Olha aqui, ó, nesse dia a gente tem uma atividade profissional, 5 de agosto de 2024. Então, o que, que a gente faz? A gente pega e marca isso. Cara, eu tô cansado de fazer para vocês. Eu pego e marco o candle aqui. A gente pega e marca 50%. Olha o que o mercado faz. Ele vai lá em cima, depois ele volta, tenta romper os 50%. Na verdade, ele rompeu os 50%, não perdeu a mínima, depois ele começa a subir novamente e vai embora. Isso não é só aqui, galera. Se tu for pegar mais aqui, vamos aqui, ó. Sempre nas grandes atividades profissionais. Aqui, a gente, depois disso aqui, a gente não conseguiu nem buscar mais, né? Ó, aqui, ó, nesse dia 17. Então, 17 é a mesma coisa. Olha aqui, ó, pegou 17 aqui, faz aqui. Pegou 50%. O que o mercado ele fez? Ele fez um movimento aqui, deixou a atividade profissional aqui,
começou a andar abaixo dos 50%, e foram vários dias, chegou aqui nos 50%, deu até um indício de venda aqui, fala, pô, o negócio vai para baixo, mas o preço médio sempre segurando aqui, ó, sempre segurando, tem rompeu, mas no outro dia subiu, e aí até que ele rompeu 50% e veio para cima, ou seja, ele fez o movimento, fez tudo que ia cair, depois subiu, ou seja, sendo segurado aqui pelo dia 17 de agosto de 2023. O que a gente está vendo aqui, galera? Justamente a mesma coisa como aconteceu aqui também, né? Falei para vocês agora que nesse movimento aqui aconteceu. Olha o que está acontecendo novamente no Bitcoin. O Bitcoin novamente está vindo aqui. A gente tem uma atividade profissional e os 50%. Vamos lá. Eu vou desmanchar isso aqui para não confundir vocês. Vou desmanchar aqui. Vou tirar o 100K. Vou tirar aqui esse Paranauê. Só para não confundir vocês. Vou tirar o preço médio aqui de cima. Vou tirar esse preço médio. Esse aqui é o lá de trás. Vou tirar também. Eu só quero que vocês foquem nisso aqui. Então, veja o que aconteceu lá atrás. Então, vamos fazer uma marcação aqui. E eu vou fazer essa marcação daqui, ó. Essa marcação aqui para mim tá boa, beleza? E aí eu tenho 50% dessa região. Então, o que o mercado ele está fazendo? Ele fez um movimento de alta. Ele tentou aqui por 2 vezes romper, foram absorvidos, subiu. E o mercado agora novamente está vindo aqui. Segurou nos 50%, rompeu, deixou nova mínima aqui, como aconteceu aqui e aqui. Começou a subir novamente, está abaixo dos 50%. Mas o que é mais importante de tudo é que o preço médio não está rompido. Então, para eu ficar meio preocupado, o Bitcoin ele fecha abaixo do preço médio. Opa, vamos dizer aqui, ó, tá fazendo um candle aqui, né? Fez um candle aqui, ó, pronto, fechou abaixo. Né? Na verdade, ele não deixou essa sombra não. Aí veio no outro dia, ele fez aqui, ó. No outro dia ele fez aqui. Cara, isso me preocupa. Tá? Isso me preocupa. Por quê? Porque a gente fechou abaixo desse preço médio de quem entrou comprado nessa absorção. Então, isso aqui significa para mim que é o seguinte. Aqui deixou sombra, deixou uma baita de uma sombra, mas a gente não teve tanta atividade profissional. Então, no momento que a gente rompe essa sombra e fica abaixo, significa para mim que quem está aqui não está mais segurando. Porque toda vez que o preço ele bate nessa linha, a galera que está comprada aqui, ele pode comprar mais lotes sem alterar o preço médio. Só que no momento que o mercado ele rompe essa linha e fica trabalhando abaixo, significa para mim aqui na minha cabeça alerta. A galera que tinha que estar defendendo esse ponto não está mais defendendo. Ou eles não têm mais interesse de defender aqui, ou eu estou ficando doido. Tá? Então o mercado rompeu essa linha aqui e já abre um alerta na minha cabeça. Porque o mercado ele tem que bater, ele tem que segurar nessa linha aqui. Não é uma regra, mas geralmente ele bate nessa linha aqui, tende a segurar e o mercado tende a ir para cima. É só vocês pegarem um gráfico para trás e ver essa configuração que está fazendo aqui. Eu não estou falando isso aqui agora, isso sempre acontece, sempre acontece. Vamos pegar um gráfico semanal. Novamente, aqui, cara, olha só, isso eu estou de um gráfico semanal, tá? Aquele lá que a gente quase chegou a bater lá no nosso tão sonhado ali, ó, 108, 353,02, que eu estou falando há muito tempo, né? Bateu 108,753, mas beleza. Olha só isso aqui. Olha só. Barra de atividade profissional. Semana ali de 5 de agosto. Aqui, o que acontece? É a mesma coisa, galera. Olha só. Pega esse 500 aqui, marca todo. Aqui, como o spread não foi tão alto, eu marquei todo. Tá? E aí o mercado, ele sobe. Depois ele vem perdendo 50%, é ruim, mas olha o preço médio segurando aqui. Olha o preço médio segurando aqui. A gente fechou abaixo do preço médio? Não, então significa que é controle de quem entrou comprado nessa absorção aqui. E aí depois disso o mercado ele começou a subir. E onde eu botei o alvo para vocês, para quem me acompanha? Onde estava o alvo? Aqui, ó, nem tirei, 108,353. A gente bateu quase isso na onda 5 para a gente poder fazer esse movimento. Então, isso aqui tudo está sendo monitorado aqui por nós, né? Por nós. A mesma coisa aqui, ó. Barra 50% perdeu, mas não perdeu o preço médio. Segurou uma semana, 2, 3, né? 4, 5, 6, 7, 8. Não perdeu o preço médio. Novamente, nesse dia aqui foi o maior que teve na semana 13 de março de 2023. Marca-se o candle. Marca-se o 50%.
preço ele começou a subir, voltou, testou 50%, dessa vez nem rompeu. Justamente perto do preço médio, pô! Mercado vem novamente, testou quantas semanas? 1, 2, 3, 4, 5, depois, pô! Ou seja, o preço segurando em cima do médio. Preço segurando em cima do médio. Cara, isso aqui acontece diariamente. Não estou dizendo para vocês que vai ser a mesma coisa aqui, mas tudo indica até o momento que sim, galera. O preço está sendo segurado em cima do médio. O preço está sendo segurado acima do médio. Pega-se o candle, marca-se o candle, marca-se os 50%. Está abaixo, deixou sombra, deixou sombra, deixou sombra, não perdeu o médio aqui, 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 e talvez consiga perder o preço médio hoje, amanhã, depois, enfim, o que não pode é o preço médio ficar abaixo dessa linha branca, que está exatamente nos 96.277,65. Amanhã vai estar outro patamar. Amanhã vai estar outro patamar. Então, tudo indica, e por isso eu comprei nessas regiões, né, que o mercado ele pode fazer simplesmente um movimento altista, né? Bateu nessa região aqui, veio aqui, deixou sombra nessa região aqui para fazer esse movimento e seguindo a humanidade, entendeu? Então isso aqui, galera, para mim é uma grande oportunidade. Vocês lembram que eu falei aqui numa grande oportunidade aqui que teve aqui, ó, no dia 5? Falei, galera, para quem não tem nada de Bitcoin, aqui é o ponto ideal. Subiu só 120% depois disso. Ah, tu tá falando que vai subir mais 120%? Não tô falando isso. Tô falando assim, cara, aqui para mim é uma grande oportunidade. Não é à toa que eu comprei 2 vezes nessa semana, ou 3 vezes, se eu não me engano, não, se não me engano foi 3 vezes nessa semana que comprei. Comprei alto aqui, comprei alto aqui. Tá? Comprei alto nessas duas opções, nesses dois momentos. E aí o que acontece? A gente pega um OBV, o OBV fez o último fundo, obviamente que eu marquei, ele segurou aqui, subiu, e a gente não está ganhando esses topos. Eu posso muito bem pegar aqui e fazer o seguinte. Quem é mais aí no pânico, quem é cardíaco, vai lá e faz isso aqui, ó. Jogou aqui, tem uma estrutura, a gente tem uma estruturazinha aqui, ó. Tem uma estruturazinha aqui, ó. Beleza. Pronto. Você tá vendo isso aqui? O que acontece? O Bitcoin não, o OBV ele tem que fazer o quê? Para ele ficar legal. Ele tem que romper a estrutura. Rompeu a estrutura aqui, ficou legal, mas para mim ele tem que romper topo. Para mim ele teria que romper topo. Por isso que eu estou falando, galera, até ele romper esse topo, ele já andou bastante. É por isso que eu quero antecipar o Bitcoin. É por isso que eu quero pegar nesses pontos o Bitcoin. Então, eu sou um pouco mais apressado. Então, eu pago para ver. Beleza? Então, esse ponto aqui é um ponto muito interessante. Você está vendo que a gente tem uma LTA, bateu aqui nesse primeiro ponto, caiu. Bateu no segundo ponto, caiu. Não chegou a bater aqui, veio terceira vez, caiu. Está segurando agora nesse último fundo, que é um fundo interessante. E agora a gente está fazendo aqui um topinho mais baixo desse aqui, do que esse aqui. Então, para quem é mais tranquilo e quiser esperar, espere o OBV ficar acima dessa linha aqui, ó. Ele vem buscar essa outra aqui. Quando ele buscar aqui, dá mais uma entrada boa nessa região aqui. Só que o pai já está dentro dessa algazarra toda aqui, beleza? Eu já estou dentro dessa parada toda, não estou nem aí. Deixa eu tirar aqui. Então, eu não estou nem aí, eu estou querendo antecipar justamente esse movimento. Posso estar errado? Posso, mas quem tem medo não entra, quem tem medo não entra, certo? Beleza, galera? Então, isso aqui é muito importante para a gente. É só uma atualização, é porque eu estou deixando de fazer vídeo aqui, porque está pegado aqui para mim também, né? Mas eu vou deixar esse vídeo de hoje, obviamente, e vou deixar um quarta-feira também, antes de ir para o trampo, né? Na verdade, terça-feira. Então, na minha opinião, o mercado está muito tranquilo nessas regiões aqui, tá? Vamos dar uma olhada no BLX, porque tem uma coisa muito importante para avisar para vocês no BLX. Vamos lá no BLX. BLX. Aqui. Lá no BLX, geralmente a gente gosta de olhar. Olha só no BLX aqui. Olha agora no BLX aqui. Mas geralmente eu gosto de olhar aqui mês. E no mês, a gente chegou ali a bater nesse ponto. O que eu quero mostrar para vocês é uma coisa interessante. Vamos mudar a escala aqui. Logaritmo para ficar legal. Beleza.
E aí o Bitcoin, ele veio bater. Eu pensei que o Bitcoin ele poderia bater essa linha roxa lá, né? Mas aí depois que eu fui ver o OBV, onde ele tá batendo aqui, o OBV do OBLX, né? Ei, camarada, olha só. A gente chegou ali perto daquela região, né? Chegou até perto da região de 132 ali, né? Aqui a gente está no 50 do 50. Aqui, ó. 50 do 50 está no 92. Já rompemos 52. Já rompemos 52. Veio testar e está aqui testando essa região, certo? Para vir buscar 132. Só que olha só o que eu tenho aqui. OBVzão bruto para vocês que eu falei. Então aqui a gente tem todo o ciclo dos rounds que já aconteceram com o Bitcoin. Então essa linha roxa, eu pensei que ela poderia chegar nesse ponto aqui para alcançar ela, né? Erro de cálculo, mas tudo bem. Só que agora a gente está chegando perto dela, justamente dessa mulher bem aqui. Eu falei para você, se chegasse nesse momento aqui, eu ia desfazer minhas posições, certo? Foi o que eu falei, mas só que eu pensei que o mercado ia chegar lá no 132 quando chegasse nessa linha, e não foi o que aconteceu. Então, por isso, continua ainda sem fazer nenhuma movimentação. Então, a gente tem um pico do halving de 2016, que é essa linha branca. Então, aqui eu peguei e tracei aqui uma linha de LTA, e ela serviu como topo do halving de 2020. Depois que bateu no topo aqui de 2020, o mercado lona. Depois que ele chegou em 2016, lona. E agora a gente está batendo no halving de 2024, nessa LTA. Eu acredito que isso aqui vai ser rompido, tá? Eu acredito que isso aqui vai ser rompido. E se isso aqui for rompido, então eu creio que o pico do halving vai ser nesse camarada aqui do pico de 2020. Eita, caraca, só macetar agora aí, né? Lá ele. Mas, cara, não tem como acreditar que o pico, o máximo do Bitcoin foi agora. Não tem como acreditar. Então, acho que esse camarada aqui ele vai ser rompido. E se a gente romper, vir testar essa região aqui, então eu creio que aqui vai ser o camarada, vai ser onde que vai bater ali o topo do mercado. Eu acredito. Agora, onde vai ser isso aqui? Quando é que vai ser isso aqui? Vai ser em quanto? 200 e poucos mil? 300 mil? Cara, a gente não sabe. Eu nem fiz esse cálculo aqui, mas vou saber quando estiver rompendo. Quando estiver rompendo, aí mais ou menos eu tenho uma projeção. Mas por que eu estou falando isso? Porque, cara, se isso aqui aconteceu e isso aqui, de fato, eu acertar esse movimento aqui, que ele representa justamente esse camarada aqui de 5 de dezembro, tem muita coisa para andar, cara. Tem muita coisa para andar. É só você diminuir esse gráfico, e vamos pegar a maior liquidação que teve, que foi essa aqui. Essa liquidação aqui, 17 de agosto de 2023. Rapaz, tu vê que as paradas sempre acontecem em agosto. Não sei se vocês já repararam. Esse camarada aqui, essa liquidação toda, fez o Bitcoin disparar isso aqui tudo, meu amigo. Tudo. Ele disparou isso aqui tudo. Então, eu tenho uma liquidação muito forte aqui. Ou seja, maior do que essa liquidação aqui. Maior do que essa liquidação. Então, se isso aqui tiver certo, o Bitcoin tem muita coisa para andar. Muita coisa para andar. E é por isso que eu acho que o 100K seria ali um fundo que talvez nos próximos halves não vão nem acontecer. Ou seja, o mercado não vai vir nem testar essa região. Tá? Então, é por isso que eu acredito que o Bitcoin ele tende a surpreender muita gente. Tá? Então, eu acredito que no BLX isso aqui vai ser rompido. Tá? E se a gente romper essa região, a gente tende a vir buscar essa próxima região. E aqui talvez seria o topo máximo do halving de 2024. E aí o mercado ele tende a vir corrigir, bater nessa região, segurar e vir nessa região e fazer esses movimentos. É isso que eu acredito. Que eu comecei a acreditar aí para os próximos anos aí, cara, no Bitcoin. Beleza? A gente teria uma quedazinha interessante aqui no gráfico mensal e depois fazer esse movimento todo. Mas eu acredito que aqui é um ponto interessante, é um ponto que a gente está passando essa correção e a gente está justamente passando essa correção lá no Bitcoin porque a gente está perto de uma linha muito importante aqui dessa linha de tendência do pico do halving de 2016. Então, o Bitcoin ele está corrigindo em cima de uma região interessante, cara. Em cima de uma região interessante. E essa região que eu estou mostrando para vocês aqui. Então, será que o Bitcoin ele tende a corrigir mais forte para testar aqui e poder fazer esse movimento de alta? A gente não sabe, cara. A gente não sabe. E eu quero que o mercado ele bata nessa região aqui e comece a ficar acima. Vamos ver como é que vai fechar esse mês. Esse gráfico aqui é mensal.
Então tá faltando o quê? Tá faltando quantos dias para fechamento? Deixa eu ver aqui. Tá faltando aí 10 dias, né, e 1 hora para fechamento desse camarada. Então, se a gente fecha acima dessa linha, vai ser uma delícia. Uma delícia, porque aqui a gente teria esse próximo alvo. E se isso aqui acontecer, cara, eu tô muito certo nesse movimento aqui. Eu tô muito certo nesse movimento. Beleza? Então, assim, eu acho que o Bitcoin ainda tem muito ainda para se desenvolver. Se eu for pegar um gráfico semanal, quase bateu lá os 108, né? Por que tá 108 ou 109? Ah, 108 foi a máxima. Aqui tá no 109? É, tá no 109. Eu acho que eu dei uma mexida. Tá configurando o gráfico, mas, cara, é exatamente esse ponto aqui. Para quem tá me acompanhando, sabe que esse ponto aqui eu tava falando para vocês. Quando começou esse candle aqui, ó, nesse dia aqui, nessa semana, eu falei para vocês que a grande chance é que era de uma onda complexa para o mercado vir buscar essa região aqui. Então, se tu for pegar aqui e pegar esse fundo, olha, ó, 120% foi o que a gente fez lá no gráfico diário. 120% de alta, cara. 120% de alta. E a gente estava falando justamente desse movimento. Então, aqui é sim uma região forte. Então, o mercado ele está recuando. A gente está vendo que o BLX está batendo nessa região aqui do pico do RAW 2016, que é essa linha de tendência. Então, essa região aqui é muito importante para a gente, tá? Acredito que, olha só o OBV como é que está aqui. A gente tem esse picozinho aqui que foi rompido. E é justamente onde a gente está vendo essa região aqui, ó. Vou pegar aqui. Ó, esse aqui era o máximo que ele tinha feito. Ele rompeu, está voltando para testar. Quem sabe testa nessa região aqui e começa a subir para romper 108. Então é uma expectativa muito grande. Eu acredito sim que eu fiz uma escolha boa, cara. Eu acredito que eu fiz uma escolha boa. Se eu tiver errado, tô lascado. Não tem jeito não. Beleza? Deixa eu coisa aqui para vocês. Vamos ver aqui, então, a liquidação não tem nada de interessante, não aconteceu nada de interessante no Bitcoin, a maior liquidação foi aqui, isso vai ficar claro para a gente. O BLX, a gente está fazendo essa correção, a gente está vendo que a gente está aqui nessa linha de tendência de queda lá do pico do RAW de 2016, tá? Eu acho que ninguém fala sobre isso aqui, mas estamos falando que é justamente essa linha de tendência no OBV. OBV, para quem conhece o OBV, não... E quem, cara, quem sabe como funciona o OBV, não fica sem OBV, cara. Não tem como ficar sem OBV, beleza? Então, a queda, a gente está em uma região muito importante para o Bitcoin, muito importante, mas eu antecipei esse movimento. Eu estou, pelo menos, tentando antecipar esse movimento de alta, tá? Então, eu não vou fazer mais compras, já fiz compras aqui nesse médio, era para ter comprado só no médio, mas eu sou desesperado, comprei aqui no 100K por aqui e comprei nessa agulhada aqui. Não comprei lá embaixo, ou comprei lá embaixo, eu nem lembro, cara, eu sei que eu publiquei lá no Twitter, enfim, tá? Então, esses pontos aqui são pontos interessantes. Então, se a gente não romper aqui para baixo, não ficar abaixo desse nível aqui, é um ponto interessante para o Bitcoin. E se começar a romper para baixo, próximo alvo é de 93.399 a 90 mil dólares. Então, esses são os próximos alvos do Bitcoin. Esse camarada aqui, né? E esse preço médio, que agora, nesse momento, está aqui. Amanhã ele não vai estar mais nessa região, porque isso aqui é dinâmico, isso aqui ele vai acompanhando. A tendência dessa linha aqui é começar a fazer isso aqui, ó. Vai se encontrando com o preço, vai subindo. É isso que ele faz, por isso que é um grande arrastador de tendência. Beleza, galera? Então é isso que eu quis passar para vocês. Espero que tenham gostado do vídeo. Eu sei que é uma quedinha interessante, mas para quem aproveitou aí nesse momento, eu acho que tem uma grande chance aí de pegar um movimento muito interessante, porque depois que passa esse movimento aqui, a galera já vai entrar lá depois dos 108 mil dólares. Para ficar tranquilo aqui, o OBV, para ele começar a romper essa linha verde, ele vai estar passando 108 mil dólares. E olha só, a gente está comprando aqui, justamente aqui no fogo, cara. A gente está comprando no fogo cruzado. A gente não está comprando na tranquilidade, não. Eu, particularmente, eu prefiro comprar nessas regiões aqui do que esperar um movimento tranquilo, aquele movimento assim, não, aqui a maré já está de boa. Eu não, eu costumo comprar justamente nesses pontos aqui que é mais, né, mais tiro, porrada e bomba, né? Eu até falei para vocês, cara, que eu só ia comprar Bitcoin se a gente rompesse essa máximazinha aqui do ABV. E olha só onde eu estou comprando, nessas regiões aqui de novo, cara. Então, tipo assim, eu não tenho palavra, pelo amor de Deus. Mas é isso, galera, né? Espero que tenham gostado do vídeo. Se eu deixei passar alguma coisa, vão me desculpando, né? Mas é isso, né? Espero que tenham gostado. Qualquer sugestão, crítica, elogio, você pode deixar no comentário abaixo. Tamo junto. Boa operação a todos. Feliz Natal aí, viu? Beleza? Tamo junto. Até mais. Os